Olá, vamos direto ao ponto hoje, porque a gente tem um material simplesmente fantástico pela frente. Nós vamos explorar o capítulo 7 do livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, do Paul David Tripp. O foco da nossa análise é desvendar como a gente pode construir relacionamentos genuinamente redentores, sabe? Entrando de verdade no mundo das outras pessoas. Bom, vamos mergulhar logo nisso. Pensa numa coisa. Porquê tantas e tantas vezes as nossas tentativas mais sinceras de ajudar alguém em crise falham tão miseravelmente? Quando pessoas que a gente ama estão sofrendo, a nossa primeira reação é tentar dar nossos melhores conselhos, não é? Mas parece que eles simplesmente caem no vazio. A pessoa continua machucada e a situação parece não ser do lugar. Afinal, porquê a nossa boa intenção não se traduz em ajuda real? A resposta para isso começa aqui na nossa primeira sessão, o alicerce do amor. A base indispensável para ajudar qualquer pessoa. Olha só essa frase: teologia sem amor é como um barco sem remos. Gente, é a pura verdade. Antes de dar qualquer conselho super prático, a gente precisa entender isso. Ter todas as respostas bíblicas certas na ponta da língua é completamente inútil se faltar o amor de Cristo para impulsionar essas respostas para a realidade de alguém. É literalmente o amor que dá movimento à verdade, sabe? Que faz ela alcançar de fato um coração aflito. Afinal de contas, nós somos chamados para ser ferramentas nas mãos do Criador. Mas o texto traz um alerta super claro. Sem encarnar aquele amor abnegado e sacrificial de Cristo, as nossas tentativas de ajudar viram apenas um barulho irritante. Sem o amor, a gente acaba se tornando um obstáculo no caminho da pessoa, em vez de sermos ajudadores reais. E isso nos leva direto para a segunda parte: ladrões de relacionamentos. O perigo oculto das nossas motivações egoístas. O autor usa um termo muito forte aqui. O que significa ser um ladrão de relacionamentos? Basicamente, é pegar amizades, casamentos, laços familiares, que são relacionamentos que pertencem a Deus, e usar tudo isso primariamente para o nosso próprio conforto. Já reparou como é incrivelmente fácil ficar irritado ou impaciente com pessoas que estão sofrendo simplesmente porque os problemas delas estragam o nosso dia, porque são inconvenientes para a nossa rotina pacífica? Então, o X da questão é este. A gente age como ladrão quando começa a ver as pessoas como verdadeiros obstáculos para nossa paz, e não como oportunidades maravilhosas para servir. Sabe quando o conforto pessoal fala mais alto, ou quando a gente solta aquelas respostas prontas e rápidas só para encerrar logo um desabafo incômodo? O verdadeiro ministério, aquele que de fato transforma, só começa quando a gente confessa que tem sequestrado os relacionamentos para nossa própria conveniência. Para ilustrar isso melhor, vamos para a parte 3, a metáfora dos patos. O grande perigo do tiro ao alvo raso. Essa metáfora é sensacional. Pensa naquelas barracas de tiro ao alvo em parques de diversões, onde os patinhos ficam passando mecanicamente. Muitas vezes, quando a gente tenta aconselhar alguém, ouve uma palavra-chave, tipo medo ou raiva, e trata isso como se fosse um desses patinhos de plástico. A gente engatilha o nosso conhecimento e começa a tirar conselhos cegamente, na esperança de derrubar o tal do problema. A abordagem correta, a abordagem redentora, bate de frente com isso. Ela exige que a gente veja e sinta o ser humano complexo que está ali, por trás daquele alvo fácil. Essa frase aqui precisa virar um lema na nossa mente. Pare de aconselhar o problema, comece a aconselhar a pessoa. É urgente. Nós precisamos parar de caçar erros isolados para tentar consertar a todo custo. Em vez disso, a gente tem que olhar com empatia e atenção para as lutas internas daquela pessoa real que está ali sentada na nossa frente, sofrendo. E como a gente faz isso na prática? É o que vemos na quarta sessão, portões de entrada, acessando o coração. O conceito fascinante aqui, e que muda tudo, é que o portão de entrada para o coração de alguém não é a tragédia externa. Não é a demissão recente, ou o casamento em crise, ou a conta bancária zerada. O verdadeiro portão é a experiência interna e super específica que essa pessoa está tendo no meio de tudo isso. É aquele medo avassalador de não conseguir pagar o aluguel. É a raiva ardente pela traição. É aquele sentimento esmagador de desesperança. É exatamente aí que a verdadeira batalha acontece. Quando a gente finalmente identifica esse portão de entrada, essa emoção ou interpretação profunda, a gente consegue desviar daqueles curativos temporários e superficiais. A gente passa a focar na mudança real e profunda do coração. E isso acontece através de um processo super intencional de amar, conhecer, falar e fazer. Mas espera aí, se esses portões são coisas tão internas e subjetivas,
como é que a gente consegue identificá-los com clareza enquanto a pessoa está no meio de um turbilhão emocional desabafando com a gente? O que exatamente nós devemos procurar na fala dela? É aqui que entra a nossa seção final, ouvindo com propósito, captando o que é essencial. Isso aqui ilustra de forma brilhante como funciona na prática. Existem 4 áreas específicas para a gente sintonizar a nossa audição numa conversa difícil. Primeiro, precisamos captar as palavras emocionais, como estou apavorado. Segundo, as palavras interpretativas, que revelam como a pessoa está lendo a situação, sabe? Coisas como eu recebi o que merecia. Terceiro, a conversa interna, aquelas crenças destrutivas do tipo eu sou um fracasso total. E quarto, falar sobre Deus. São aquelas queixas sinceras como onde Deus estava nessa hora. Sintonizar a nossa escuta nessas 4 frequências nos mostra exatamente onde o portão de entrada está escondido. Então, unindo tudo isso, a gente chega nesses passos super práticos. Primeiro, focar na luta subjacente que acabamos de aprender a identificar e não ficar só nos detalhes factuais da fofoca ou da história. Segundo, verbalizar essa luta de volta para a pessoa. Isso faz ela sentir, nossa, fui finalmente compreendido. Terceiro, a gente abandona aquela postura de especialista frio e se posiciona ao lado dela, como um companheiro que também precisa de graça todos os dias. E quarto, nós direcionamos os olhos dela para o amor restaurador de Cristo. Afinal, a gente não conserta pessoas, né? A gente apenas indica o caminho para o Pai. Para a gente fechar, quero deixar uma reflexão provocativa para todos nós. Pensando agora naquele relacionamento mais complicado que a gente tem, ou naquela pessoa em crise que faz parte da nossa vida, qual tem sido de fato a nossa postura? A gente está mecanicamente atirando em patos de plástico na tentativa desesperada de calar o problema? Ou nós estamos verdadeiramente procurando o portão de entrada para o coração dessa pessoa? O conhecimento só transforma quando a gente coloca em prática. Que a gente possa ser, de verdade, instrumentos autênticos de restauração.